Oi, pessoal. Eu me chamo Luciana Azevedo, sou psicóloga e psicopedagoga. Eu recebi o convite da Antônia, da Janaína e da Eugênia para participar aí e falar um pouco, né, sobre a atuação do psicopedagogo em saúde mental, especificamente no CAPS Infanto Juvenil, que é onde eu atuo. As meninas são alunas da professora Márcia Simões, da turma 16, da pós-graduação de psicopedagogia da Faculdade Pascoal Dantas. Eu acho que para eu falar um pouco sobre a atuação do psicopedagogo, né, no CAPS-J, eu preciso um pouco contextualizar o que é um CAPS, né? E para contextualizar um CAPS, eu preciso falar um pouco sobre reforma psiquiátrica. Eu recomendo muito a leitura deste livro, né, O Holocausto Brasileiro. É um livro que fala sobre um genocídio, né, de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, né, que é lá em Minas, que acontecia na cidade de Barbacena. Hoje tem até um museu lá, né? Ele é escrito por uma jornalista, Daniela Arbex, né? E ela vai aprofundando um pouco sobre a reforma psiquiátrica, como isso se deu no Brasil, como que era feito o modelo de cuidado hospitalar da saúde mental, né? Aconteciam-se muitas, mas muitas violências naquela época, né? Então, a pessoa que beirava não estar dentro da normalidade, ela era mandada para um espaço como esse, né, para um hospital psiquiátrico, um sanatório, um hospício, diversas nomenclaturas, e sofria um cuidado, né, podemos se dizer, não muito humanizado, né? Então muitas vezes não trocavam roupa, a alimentação era no chão, tinha pacientes desorganizados psiquicamente, precisavam de um apoio, de um cuidado. Aí misturava-se todas as patologias possíveis. Tinham crianças que, ao receber o diagnóstico de epilepsia, autismo ou outras questões, acabavam sendo direcionadas para esses tipos de modelos hospitalares e ficavam lá a sua vida. A reforma psiquiátrica começa um movimento na Itália, onde vão se pensando políticas para atender esse tipo de necessidade, né, em saúde mental, e vai pensando esse processo, né, e até chegar aí num cuidado mais humanizado, precisando da autonomia, pensando aí num cuidado voltado para o indivíduo como uma pessoa de direitos, né, que tenha seus direitos garantidos. Então o CAPS ele vem na reforma psiquiátrica, pensando em modelos ambulatoriais, inicialmente com CAPS adulto, né? Vale lembrar que no livro da Daniela, ela fala sobre as residências terapêuticas, né? Que eu acho que é papo para um outro momento. E tem a atuação do psicopedagogo, tá? Tem uma psicopedagoga que tem um trabalho importante nas residências terapêuticas, trabalhando com atividade de vida diária, né? Então, vem o modelo adulto. Em fevereiro de 2002, é pensado estratégias para fazer o cuidado da infância. A portaria 336, em 2002, que fala sobre o CAPS-I. Na época era CAPS-I, depois de um tempo o governo federal vai pensando no CAPS-IJ para abranger a adolescência, né? A gente não é um serviço só da infância, é um serviço da adolescência adulta, da fase adulta. Então a gente vai pensando nesse cuidado, garantindo e sendo promovedor de autonomia. No CAPS a gente não pensa em diagnóstico para o indivíduo estar inserido em tratamento, a gente vai pensando de perdas de autonomias nas esferas da vida, seja no ambiente social, ambiente familiar, da dinâmica familiar, no ambiente escolar, no ambiente cultural, e a gente vai vendo essas esferas, o que é fator gerador de crise, fator gerador de angústia, fator gerador de sofrimento psíquico grave e persistente. Então, acima de tudo, a gente tem que pensar nesses fatores para pensar um acompanhamento em CAPS, né? Então, o CAPS ele vem dessa contramão da reforma, é feito um Ctrl-V do adulto para o infantil, e a gente vem construindo aí até hoje o modelo infanto-juvenil, né? Então, pensar em CAPS, a atuação do psicopedagogo, não são todas as unidades de CAPS que têm psicopedagogo. Algumas unidades dispõem de pedagogo com especialização em pedagogia hospitalar. Algumas unidades não dispõem nem do pedagogo, só do restante da equipe disciplinar, porque hoje, na portaria, ele fala que ele tem que ser composto com um número de equipe de enfermagem, um número de médicos, e a equipe técnica fica a cargo da entidade administradora. Então, a gente tem unidades de CAPs que são administradas direto pelo município.
então o município abre os concursos para as áreas que ele achar pertinente, né? E em São Paulo, os CAPs eles são administrados por organizações sociais. Eu trabalho aqui na Leste Fundão, trabalho na região de Guaianazes, né? A OS que administra o Santa Marcelina, e os CAPs do Santa Marcelina dispõem do psicopedagogo. Em São Paulo tem outras organizações sociais, né, que optam por não ter psicopedagogo e algumas que optam, né? Então vale a pena jogar aí um Google. Então, pensando aí na atuação do psicopedagogo, ela vai se basear, né, numa atuação junto com a equipe multidisciplinar de extrema importância, porque eu vou pensando que todo espaço de articulação, toda a expertise do psicopedagogo está no processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que atuar como psicopedagogo numa equipe multidisciplinar em saúde mental, a gente vai trabalhar também ensinando muitas vezes para o nosso colega o que o psicopedagogo faz, né? Eu lembro quando eu cheguei, por eu ter uma formação em psicologia de base, a galera queria me enfiar no combo da psicologia. Aí eu tinha que bater meu pé e falar, não, galera, neste serviço eu não sou psicóloga, eu não posso assinar como psicóloga, eu sou psicopedagoga. Nada contra psicólogos, até mesmo porque eu sou, mas é porque eu acho que eu preciso levantar essa bandeira, porque há poucos estudos sobre a atuação do psicopedagogo em CAPS e J, né? Quando a gente vai ver os artigos, são muito pequenos, né? Então, até estou num projeto falando sobre a atuação do psicopedagogo no contexto de infância, dentro de um serviço de saúde mental de alta complexidade, que é o CAPS Infanto-Juvenil. Né? Pretendo publicar esse artigo o mais breve possível, né? O ano passado, no ano de pandemia, eu fiz algumas publicações junto com a equipe multi, alguns grupos que eu atuava com o enfoque da psicopedagogia, até mesmo porque a gente precisa publicar. Como a gente mostra evidência de dados para o governo, é através de artigo, é através de dados contados ali, gráficos, é assim que a gente consegue fazer uma atuação mais decisiva para políticas públicas. Chega de militar e vamos falar um pouco mais sobre atuação, né? Então, dentro do contexto CAPS Infanto-Juvenil, o psicólogo ele faz parte da equipe técnica, que são todos os profissionais com ensino superior. Então, dentro da minha equipe técnica hoje, o modelo da minha unidade tem farmacêutico, psicólogos, enfermeiros, musicoterapeuta, oficineiro, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e assistente social. São essas categorias que eu tenho na equipe técnica. Todos nós somos responsáveis por fazer acolhimento às demandas que chegam de porta aberta, aos acolhimentos aos pacientes encaminhados pelos serviços da rede, né, seja a unidade básica de saúde, seja o hospital. Também sou responsável por atuar em situação de crise, o que a gente vai chamando de ambiência, que é o atendimento mais intensivo dentro da unidade, a gente tem algumas escalas. Sou responsável por um número de pacientes dentro do serviço. Claro que eu, como psicopedagoga, eu vou sempre puxando, pegando pacientes que precisem de orientações psicopedagógicas para ficar na referência. Não faz sentido para mim, eu, Luciana, atuando como psicopedagoga, ficar com pacientes mais da ordem da psicose, né? Isso eu deixo para os meus outros colegas, psicólogos, enfermeiros, que atuam mais nesse manejo de crise. Eu fico mais com os TDAHs, os autistas, tenho paciente psicótico, isso não me exclui, mas a minha expertise, a minha especialidade, ela vai falando muito mais sobre o processo de ensino-aprendizagem. Claro que tem desorganização psíquicas dos alunos do ensino médio, que eu também estou lá atuando junto com eles, pensando o que é fator gerador de ansiedade deles, o que a gente pode trabalhar para conseguir entregar um trabalho, fazer uma organização, um planejamento, né? Então, também atuo com os psicóticos, neuróticos, né? Então, a gente vai pensando aí que além dos plantões, dos cuidados de atuação do intensivo, eu tenho as referências técnicas e atuo em grupos terapêuticos e nos atendimentos multidisciplinares com os meus colegas, e também alguns momentos eu faço atendimentos nucleares dentro da minha atuação. Eu acho que dentro do processo de trabalho que nós temos lá no serviço, a gente tem propostas, né, de ir pensando
grupos de acordo com o perfil que a gente está atendendo naquele momento. A gente sempre faz um levantamento do público-alvo, quantas crianças de primeira infância, quantas de segunda, quantos adolescentes, manejo de grupo de pais. Então, dentro dos grupos de infância também tem grupos de pais, eu faço orientações para pais também. Então, é um trabalho muito dinâmico, não existe rotina trabalhando em CAPS. Então, tem dias que eu estou fazendo uma oficina de culinária, tem dias que eu estou fazendo uma oficina de saída para trabalhar a autonomia daquele usuário, trabalhando o significado do processo de aprendizagem que ele teve lá na escola, levando no museu para a gente relembrar aí algumas questões de aprendizagem que ele teve lá no ensino fundamental, ensino médio, né? Trabalhando autonomia, inserção em mercado de trabalho, entregando currículo, montando currículo, ajudando eles nesses empregos apoiados. Também é uma atuação que não exige rotina, né? Contendo crise, ajudando a equipe no manejo, fazendo remoção para o hospital. Então, quem gosta de uma vida sem rotina, vem para o CAPS, que é sucesso. Né? Então, acho que é importante os psicopedagogos que queiram atuar nessa área, ler muito sobre saúde mental, ler muito sobre as leis do SUS, né? Porque a gente não trabalha sozinho no CAPS, a gente pensa sempre em rede. E quem é essa rede? É a unidade básica de saúde, é o hospital, que às vezes em algumas situações a gente precisa pedir um apoio para uma internação. As internações hoje, contra a lógica da reforma, são do máximo 15 dias, né? Se não tiver complicações clínicas de outra ordem. Pensar em cuidados junto com a educação, como melhorar essa qualidade de vida. Às vezes a gente faz articulações com serviços de proteção, né? SPVV, o serviço do Conselho Tutelar. Então, é um trabalho que a gente acaba conhecendo as outras esferas de política pública, né? E é um trabalho que a gente vai estar sempre procurando se aprimorar, porque cada hora é um momento novo. Atuar com infância e adolescência é sempre estar atualizados, é playlist de galinha pitadinha, é mundo bita, os desenhos do momento. Então, é sempre estar nesse processo de sempre estar aprendendo, né? Acho que além de todo esse contexto individual do trabalho, né, a gente precisa trabalhar também como a formação. Quando a gente fala de equipe multi, a equipe multi, ela é composta com saberes diferenciados e que a gente precisa, às vezes, capacitar, né? Então, dentro do SUS, a gente não usa capacitação nem formação, a gente usa matriciar. Muitas vezes, quando eu cheguei nova, o pessoal do OBS fala, mas o que faz o psicopedagogo do CAPS? Eu não faço atendimento. Mas que ordem de atendimento, né? Quando eu sei que eu tenho que encaminhar aqui para vocês, é porque tem psicopedagogo, a criança que não sabe ler tem que vir para cá? Não necessariamente, né? Então, eu trabalho muito capacitando essa equipe. Já trouxe para minha equipe sobre a história da psicopedagogia, os índices, né, de uso de substância, de agravos psíquicos, oriundos a questões escolares, lá na primeira e segunda infância. E quando a gente vai fazer um estudo de caso mais profundo de algumas questões de saúde mental, a gente volta lá na infância, aquela criança que tinha questões de aprendizagem, que já eram os primeiros sinais. Então, é importante a gente intervir quanto antes para que esse jovem se forme como um adulto com menos prejuízos possíveis. Então, o CAPS ele vem nessa lógica da gente não gerar aquela pessoa isolada da sociedade, aquela pessoa que ela não consiga ser autônoma. Então, a gente vai pensando sempre em autonomia, né? Então, o máximo de autonomia que a gente vai conseguir. Vai ter casos que a gente vai conseguir bastante, vai ter casos que não, né? Então, a gente vai sempre trabalhando nessa ótica. Eu recomendo uma leitura do CAPS, O Desafio da Gestão na Rede. É um livro maravilhoso para entender um pouquinho sobre esse processo de articulação de rede, né? A atuação do psicopedagogo, ela ainda está em construção. Eu tenho pensado muito em escrever sobre o assunto, né? Estou desenvolvendo aí um artigo para falar sobre a atuação específica do psicopedagogo. Espero que em breve eu consiga publicar. E eu tenho pensado junto com outras colegas aí de outros CAPs, como que a gente pode dizer mais sobre a atuação e pensar mesmo junto com a BPP como a gente exige que tenha psicopedagogo, assim como é exigido que tenha um quadro mínimo de enfermagem,
dentro de um serviço, a gente pode exigir que tenha um quadro mínimo de psicopedagogo dentro do serviço, né? Eu acho que a resposta está sempre com dados científicos. Então, vocês estão na pós-graduação, entre nesse processo de escrever artigos, porque a nossa profissão como psicopedagogo, ela ainda é muito nova, né? Então, a gente precisa formar muitas a sociedade e os espaços, né? Então, eu amo o que eu faço, sempre gostei da saúde mental e para mim estar atuando no CAPS, nessa rotina aí que eu fui pincelando um pouco para vocês, é muito importante, né? Muito legal. Eu vou deixar o meu contato com as meninas, né? Meu e-mail, meu WhatsApp, minha página no Instagram, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Esses dois livros que eu passei, que eu recomendei aqui, são importantes para a gente entender um pouco da ótica, né? A minha base da saúde mental vem da minha graduação e senti muita falta de não ter mais específico da saúde mental dentro da pós-graduação, né? Então, acho que a gente precisa criar mais conteúdos, né? Quando eu entrei no CAPS, eu lembro que eu pesquisava muito sobre reforma psiquiátrica, eu pesquisava muito sobre psicopedagogo em CAPS e vejo muito poucos artigos. Então, galera, fica a dica. Vamos escrever sobre o assunto, vamos educar essa sociedade para falar sobre as questões de aprendizagem. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? E estou aqui à disposição.